Imagine viver uma vida inteira servindo a Deus com fidelidade, orando por um milagre que nunca chega. E quando finalmente Deus responde, você não acredita. Essa é a história de um homem transformado pelo silêncio, pela disciplina divina e por um milagre que mudaria o destino do mundo. Prepare-se! Essa história vai abrir seus olhos e fortalecer sua fé. Um enredo cheio de desafios, decisões difíceis, milagres e transformação espiritual profunda. Agora, antes de começarmos, deixe o seu like para fortalecer o canal. Se inscreva para receber mais histórias como essa. E compartilhe essa mensagem para alcançar outras vidas. Zacarias vivia seus dias no templo, cumprindo cada dever sacerdotal com atenção e reverência. Apesar da idade avançada, seu coração permanecia firme no temor do Senhor, e seu nome era respeitado por todos em Jerusalém. Sua casa era silenciosa, compartilhada com Isabel, sua esposa idosa e igualmente fiel. O casal, embora feliz, carregava uma dor profunda, a ausência de filhos. Mesmo assim, Zacarias continuava orando, ano após ano, por um milagre que já parecia distante demais para ser real. A esperança se tornará um visitante raro, mas a fidelidade continuava sendo seu alimento diário. Ele vivia sem reclamar, preservando sua rotina sagrada. Era assim que ele caminhava, silencioso, observador e íntegro. Foi durante um turno de serviço no templo que a rotina de Zacarias mudou para sempre. Enquanto queimava incenso diante do santo, uma luz diferente preencheu o ambiente. O anjo Gabriel apareceu, trazendo palavras que desafiaram a lógica e o tempo. Sua oração antiga seria respondida. Quando Deus responde orações que pareciam esquecidas, pensaria ele mais tarde. Zacarias, porém, se abalou profundamente. Seu coração titubeou diante do impossível dito aos seus ouvidos. Era o começo de uma jornada que mudaria sua alma, sua fé e sua história para sempre. A promessa era clara: Isabel daria à luz um filho, e ele seria grande diante do Senhor. Mas junto da promessa veio o primeiro grande choque. Zacarias duvidou. As palavras saíram trêmulas. Como poderiam ele e Isabel gerar uma criança tão tarde na vida? Foi então que Gabriel o silenciou. A dúvida que silencia se tornou uma marca imediata de sua jornada. A partir daquele momento, Zacarias não pronunciaria palavra até que tudo se cumprisse. O silêncio se tornou seu novo mundo. A aventura havia começado, não com gritos, mas com a ausência deles. De volta para casa, Zacarias enfrentou o primeiro desafio: comunicar a Isabel o que acontecerá, sem poder falar. Gestos, expressões e escrita substituíram sua voz. O silêncio o obrigou a observar mais, pensar mais e, sobretudo, confiar mais. A força da fidelidade silenciosa de Zacarias tornou-se evidente a cada dia. Isabel percebeu a verdade em seus olhos e na reverência com que ele tratava o mistério. O milagre começava a germinar, mas o silêncio pesava como uma prova diária. Os meses seguintes foram marcados por desafios invisíveis. Os vizinhos perguntavam, e Zacarias não podia responder. Alguns zombavam, outros estranhavam. No templo, sua função se tornará mais difícil. O silêncio moldava sua alma, e ele via que aquele processo, o valor espiritual do silêncio, era parte da promessa, não um castigo gratuito. A ausência da voz lhe dava clareza. O silêncio era uma escola divina. Cada dia trazia consigo uma batalha entre a razão e a fé. À medida que a gestação avançava, os desafios também se tornaram mais profundos. Zacarias via que a promessa de Deus ultrapassava os limites da lógica humana. Ele compreendeu dolorosamente que quando Deus vai além da lógica humana, o ser humano sofre, luta e teme, mas também amadurece. Em silêncio, ele via Isabel radiante, e aquilo sustentava sua alma. Mas em seu íntimo, ele ainda se perguntava: conseguirei cumprir tudo isso que Deus me mandou? O povo da aldeia especulava sobre o nome que a criança receberia. Na tradição, o nome deveria seguir o da família.
No entanto, Zacarias sabia que a obediência exigia mais do que tradição. Deus havia determinado outro nome. Era mais um desafio, pois obediência que destrava milagres é sempre uma trilha estreita. Mesmo calado, ele se mantinha firme. Porém, ele sabia, o dia da decisão se aproximava, e sua obediência seria testada diante de todos. Quando Isabel deu à luz, a alegria tomou conta da casa. Todos celebravam aquele milagre inesperado. Mas o momento decisivo estava chegando, o 8º dia, o dia da circuncisão, quando o nome seria anunciado. Zacarias sentia o peso da expectativa. A tradição pressionava para que o menino fosse chamado de Zacarias. A promessa divina exigia João. Ali, ele enfrentava não apenas pessoas, mas séculos de costume. Promessas que se cumprirão. Mesmo sem entendermos, tudo ecoava forte em sua mente. No grande dia, Isabel anunciou: o nome dele será João. Os parentes se chocaram, e imediatamente buscaram Zacarias. Era sua chance de escolher entre tradição e obediência. Era mais do que um nome, era a confirmação total do milagre. A mesa se encheu de olhares, pressões e dúvidas. Ali estava o momento de decisão, onde sua fé seria exposta sem uma única palavra. Ele pediu uma tábua de escrever. O silêncio pesava tanto quanto o céu antes de uma tempestade. Zacarias escreveu com firmeza: seu nome é João. No instante em que formou o último traço da letra final, algo aconteceu. Sua língua se soltou como se correntes invisíveis se rompessem. Ele respirou fundo. A voz havia voltado após tantos meses. O povo se espantou. Aquele foi o primeiro grande sinal de que este menino era um milagre com propósito. Um milagre com propósito maior começava a se revelar. Com a voz restaurada, Zacarias não falou palavras comuns, ele louvou. O primeiro som de sua voz após meses de silêncio foi um cântico ao Senhor. O povo se comoveu, temendo e se maravilhando ao mesmo tempo. Ali acontecia algo maior, algo que mexia com toda a comunidade. Zacarias entendia, finalmente, que o processo doloroso havia sido necessário. Era disciplina que transforma, uma correção divina que o moldara profundamente. No clímax de sua história, Zacarias se levantou entre todos e declarou profecias a respeito do menino. Suas palavras não eram apenas de alegria, mas de visão celestial. Ele anunciava o papel de João como o precursor do Messias. Era o auge de sua obediência, coragem e fé. Todos percebiam que Deus estava movendo algo grandioso. Zacarias agora falava com convicção que não vinha de um simples ser humano, mas de alguém que aprenderá no silêncio. A comunidade se encheu de temor e expectativa. As pessoas saíam espalhando pela região os acontecimentos ligados ao nascimento daquele menino. Porém, apesar da celebração, Zacarias sabia que novos desafios surgiriam. Criar um filho com missão tão alta não seria fácil. A fé exigiria vigilância constante. Era mais uma etapa dessa jornada que, embora vitoriosa, continuava exigindo confiança profunda. O milagre era só o começo. Mesmo assim, Zacarias guardava paz no coração. Ele sabia que, ao obedecer, havia permitido que o plano de Deus fluísse perfeitamente. Ele lembrava dos dias de silêncio e entendia que, sem aquele tempo, não teria sido capaz de sustentar a responsabilidade daquele momento. Em sua memória espiritual, a frase "o processo de Deus nunca é vão" ecoava como uma marca eterna. E isso lhe dava força para seguir. Os dias se passaram e Zacarias observava João crescer. O menino já revelava um espírito forte, como se o chamado estivesse impresso em sua alma desde o primeiro respirar. Para Zacarias, cada gesto do filho era um lembrete vivo do que Deus havia feito. Ele sabia que havia participado de algo muito maior do que sua própria história. E isso o enchia de gratidão diária. Certo dia, enquanto segurava João ainda bebê, Zacarias refletiu sobre tudo o que havia vivido. Pensou nas orações antigas, nas noites de espera silenciosa e nos dias de dor profunda ao ver Isabel desejando um filho. Agora,
tudo fazia sentido. Quando Deus vai além da lógica humana, é porque planeja algo maior do que o homem pode imaginar. A jornada tinha sido dura, mas gloriosa. O contraste entre o silêncio de antes e o louvor de agora fortalecia sua fé. Zacarias percebia como Deus havia transformado não apenas sua vida, mas seu caráter. Ele descobriu em si uma maturidade espiritual que jamais teria adquirido sem disciplina divina. A lição da correção de Deus agora era doce aos seus olhos. Ele compreendia que a mão que disciplina também sustenta, guia e transforma. Com o tempo, o cântico de Zacarias se espalhou por toda a região. Era recitado, lembrado e ensinado. A história dele se tornou testemunho vivo de fé, obediência e transformação. As pessoas o procuravam em busca de conselhos, e ele falava com sabedoria e mansidão. Sua voz, antes silenciada, agora ecoava como instrumento divino. Zacarias sabia que a missão final era preparar o caminho para o menino crescer no propósito. Sua vida agora girava em torno de deixar João pronto para o chamado. Mas, acima disso, ele reconhecia que havia sido profundamente transformado. Aquele homem comum se tornará personagem de um milagre eterno. E sua história continuava inspirando todos ao redor. No fim, Zacarias compreendeu plenamente: o poder do louvor após a aprovação é maior do que qualquer bênção recebida. Sua vida tinha sido reconstruída, sua fé reacendida e sua visão ampliada. Ele caminhava agora como alguém que realmente ouviu Deus, não com os ouvidos, mas no silêncio da alma. E assim, Zacarias passou a viver sua nova realidade, a de um homem que descobriu que cada prova tem propósito, cada silêncio revela um caminho e cada promessa divina é inevitavelmente cumprida.